A segunda sessão do nosso congresso é uma sessão com um único tema tratado em duas vozes. De fato, a primeira parte será exposta pelo arcebispo secretário e a segunda parte pela nova vice-secretária, irmã Carmen Ross. Apresentamos agora um de cada vez os relatores e a relação. Sua Excelência José Rodrigues Carvalho, espanhol, nascido em 1953, professo da Ordem dos Frades Menores desde 1971, estudou as Sagradas Escrituras no Pontifício Instituto Bíblico de Roma e Teologia Bíblica em Jerusalém. E ele é presbítero desde 1977 e foi ministro-geral da Ordem dos Frades Menores em 2003 até 2013. Enquanto ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, ele é o legítimo sucessor de São Francisco, número 119 na Ordem. Isso é realmente um perigo, hein? No 6 de abril de 2013, ele foi nomeado pelo Papa Francisco arcebispo secretário do nosso dicastério, que lhe foi atribuída a sede na Calábria, uma sede em Belcastro, na Calábria. A ele a palavra para esta primeira parte de uma relação de um relatório que tem como título Consagração, Passos de um Caminho. Como durante a celebração, na oração, eu falei em italiano, agora vou continuar falando espanhol. Mas antes eu quero fazer publicidade. Hoje mesmo saiu este livro que recolhe todas as intervenções do Papa Francisco sobre a vida consagrada nesses primeiros 5 anos do seu pontificado. Portanto, aqui vocês podem encontrar um pouco mais barato daquilo que vocês comprariam nas livrarias. Mas o importante é ler este livro, aprofundar e praticá-lo. Foi pela Livraria Tipografia da Vaticana. Boa tarde. Vou apresentar uma síntese muito sintética sobre a consagração. Durante a consagração que teve lugar de 1 a 3 de março deste ano, nesta mesma sede. Algumas apreciações gerais. Em primeiro lugar, cabe dizer que foi uma boa presença internacional, uma boa representatividade dos carismas e um certo equilíbrio entre homens e mulheres. Coisas, não sei se está saindo o português. Segundo a impressão geral, a metodologia participativa foi um grande sucesso, pois facilitou muito o diálogo, principalmente, que era uma das finalidades do seminário terceiro. Outra coisa do seminário foi tratar o tema da consagração dos diferentes pontos de vista, canônico, histórico e eclesiológico. Nós talvez não temos canto que nós seja tratado o tema da consagração do ponto de vista litúrgico também, porque este setor tem muito, neste campo, tem muito que dizer sobre a consagração. Depois também manifestou-se, foi a apreciação geral também, que o tema da consagração é um tema ambíguo, utilizando a mesma palavra, utilizando as mesmas palavras, cada um entende a seu modo. Isto indica
a variedade e riqueza dos pontos de vista deste tema. Alguns momentos do seminário. Em primeiro lugar, missão holística da vida consagrada. A consagração do Código de Direito Canônico manifestou a consagração pela profissão dos conselhos evangélicos 573 como algo que juridicamente define a vida consagrada. Nos ajudou também a reafirmar a convicção de que a vida consagrada não é simplesmente uma estrutura na igreja, mas uma estrutura da igreja. Muita atenção a esta terminologia, não é só uma estrutura na igreja, mas é uma estrutura da igreja, portanto, um elemento essencial na vida da igreja. Partimos também de uma visão bíblica e, concretamente, partimos da referência à raiz Kadash, QDS, que indica uma certa separação, fruto de uma eleição para uma missão religiosa, como se vê na profecia bíblica, te constitui profeta para as nações. Lemos em Jeremias 1:5. Depois, a visão bíblica nos levou também a considerar a dimensão de aliança e de cumprimento. Portanto, depois tratamos a visão teológica e eclesiológica, que nos abriram o caminho para manifestar outras dimensões, a partir das quais temos que nos aproximar ao tema da consagração. A dimensão trinitária, a pneumatológica e a sacramental. Estas visões me parecem complementam-se, todas elas levam ao tema que tratamos no seminário, uma riqueza que não teríamos se viesse a faltar uma destas visões. Portanto, temos que ver a consagração no seu conjunto e nos distintos âmbitos. Outro ponto que eu quero sublinhar do seminário é a dificuldade para definir a vida consagrada, exatamente pela sua riqueza, da riqueza de sua diversidade. No seminário, utilizamos muitas expressões para definir a vida consagrada, entre elas, a vida consagrada como sequela de Cristo, segmento de Cristo, que nos é proposto no Evangelho e que, como tal, vai mais adiante que a clássica tríade dos votos de pobreza, castidade e obediência. A vida consagrada se diz também como uma vida de total dedicação a Deus e por ele aos demais. A vida consagrada é um sinal, uma parábola que manifesta a dimensão escatológica da vida cristã. A vida consagrada também como uma vida transfigurada, um processo de transformação pessoal ao serviço dos demais. A vida consagrada, sempre utilizando a expressão do seminário, para definir a vida consagrada, uma profecia mais com a vida que com as palavras, que indica aos não consagrados aquilo que é comum a todos. Também a vida consagrada é uma exageração de amor que responde à exageração do amor com o qual fomos amados primeiro. Também a vida consagrada como a bênção para a humanidade, pois é chamada a dar a boa notícia para o homem e a mulher de hoje. A vida consagrada como parábola existencial do Evangelho. A vida consagrada, existência cristiforme, baseada numa vocação singular. A vida consagrada, desenvolvimento orgânico do início, que é o batismo. Depois, a vida consagrada como
liminalidade, também falamos, ou seja, marginalidade. A diversidade dos carismas poderia ser considerado como diferentes formas de se situar nesta marginalidade. A variedade de expressões utilizadas durante o seminário mostra uma primeira dificuldade, aquela de encerrar a riqueza da vida consagrada numa definição, principalmente se nós considerarmos que a vida consagrada não se pode definir sem levar em conta a sua dimensão histórica e pneumatológica. Alguém afirmou justamente que a identidade da vida consagrada é complexa e narrativa. De fato, em alguns relatórios, colocamos que a sequência de Cristo não é um nível que mais articula-se nas diferentes experiências às quais dá origem o Espírito, ou seja, a biodiversidade carismática. Biodiversidade carismática. Atrás de cada expressão utilizada para definir a vida consagrada, há uma riqueza teológica e carismática que não se deveria perder. São as raízes carismáticas. Se a vida consagrada é um mosaico de carismas, estes não podem ser definidos senão contar-se. Não podem ser definidos, mas contados. Isso deve-se, pelo menos em grande parte, à riqueza e ao mosaico na igreja que nós denominamos como vida consagrada. Depois, também falamos dos elementos essenciais da vida consagrada e é possível encerrar uma categoria comum, vida consagrada, sem correr o risco de homologar os carismas, ou é possível que haja outros elementos que caracterizem esta forma de sequência Christi num modo mais adequado? Como resposta a esta pergunta, resultou claro que a vida consagrada não se pode definir apenas como vida para conciliar uma profissão consacrada. Para a profissão dos conselhos. Aos conselhos, foi um dos momentos do seminário, devem ser acrescentados necessariamente outros aspectos, eles também fundamentais, como a vida fraterna em comunidade, cada um segundo o seu próprio carisma, e a missão. A vida fraterna, que tem seu fundamento no amor trinitário, textualmente, é constitutiva da vida consagrada, assim como os 3 votos. Mesmo se não implica necessariamente na vida em comum. Evidenciou-se bem a diferença entre vida comum e vida fraterna, porque as formas de vida consagrada que não implicam na vida comum, mas todas implicam vida fraterna em função. Mas, como justamente se disse, a vida fraterna já é missão. Preferimos profecia, principalmente nesse contexto cultural em que vivemos. Por outro lado, a missão não é um elemento justaposto à missão, mas é intrínseco a ele e ao projeto carismático em seu conjunto, que se manifesta por excelência numa dicotomia a favor dos pobres. Seu orador, numa diaconia em favor dos pobres, fazendo da vida consagrada um exegese vivente da palavra de Jesus. Cada vez que fizerem algo a um desses pobres, é a mim que o fizeram. Nesse sentido, podemos ter alguma perplexidade sobre a terminologia diante da radical igualdade da consagração do povo de Deus. Em algum momento, manifestou-se a perplexidade diante de algumas expressões, inclusive conciliares, inclusive como consagração particular, consagração peculiar ou consagração com novo e especial título que se funda, perfeita caridade, intimamente na consagração e a manifesta em sua totalidade. A perplexidade
É como uma dúvida, como se essa fronte radical fosse parcial. O que se quis salvar nesse momento foi a radical no sentido de raiz, igualdade entre todas as vocações do povo de Deus. Dentro do povo de Deus que vem do batismo. Essa igualdade não supõe uniformidade. Quando é preciso salvar a igualdade, se diz muito claro no seminário, é preciso salvar a diversidade. Até que isso significa, para nada, superioridade. Vida consagrada é um contentor que quer e deve salvar a diversidade. A diversidade é um elemento constitutivo da vida consagrada. Essa diversidade e especificidade é salientada pelo quarto voto. Eu falei do quarto voto, que na realidade é o primeiro que foi dito, porque o voto caracterizante. Em outros institutos, a diversidade ou especificidade manifesta-se em como se vivem, e dessa forma é o carisma que dá cor à consagração. A diversidade é riqueza na comunhão. A minha modesta opinião, negar a diferença é negar a criatividade do Espírito que move todas as coisas. Todas as vocações são iguais, mas cada um tem um a mais em relação às outras. Cada um tem um a mais e parece que cada uma tem aquele a mais e parece que todas são iguais. Outro ponto é o da vida consagrada e o Evangelho. Eu não vou me delongar, porque já falamos disso, mas eu queria simplesmente dizer que a questão colocada nesses dias sobre que relação há entre a consagração evangélica com a profissão do Evangelho como regra de vida, não parece que seja necessário contrapor os 3 votos à totalidade do Evangelho. Bastaria pensar aos votos como meios para seguir Cristo. E, dessa forma, os votos integram-se perfeitamente no projeto carismático. Parece reconhecido que a vida consagrada deve ser vista em relação com o Evangelho, com a palavra no Antigo e no Novo Testamento, os conselhos, as profecias, etc. Sem que isso leve a pensar que existe um monopólio do Evangelho, como das beatitudes ou dos conselhos ou da profecia. E aqui coloca-se uma outra pergunta. Que relação há entre vida consagrada, de vocação batismal? Esse é um tema que, de alguma forma, emergiu muitas vezes. O Gênesis 44 fala de uma consagração mais íntima e vida consagrada número 30 fala de uma profundização única e fecunda do batismo. Apesar, isso não parece muito adequado, foi dito durante o seminário, pois coloca em dúvida a plenitude da consagração bautismal como se fosse incompleta. Nesse contexto, a vida consagrada especificaria-se para a profissão litúrgica e cotidiana dos conselhos evangélicos, de modo especial o da castidade. Um outro elemento específico da vida consagrada em relação ao batismo é que insistiu-se muito sobre esse ponto, é que se coloca como memória do tempo que vem e, ao mesmo tempo, da vida histórica de Jesus e de sua mãe. Lumen Gentium 46.
A vida consagrada é definida como um a mais de perto, mais intimamente, o que nos leva a afirmar, como foi dito, e cito vida consagrada, uma excelência objetiva e uma diversidade em relação com outras formas de seguimento, sem que isso signifique superioridade, foi repetido. Surgiram algumas perguntas, então. Quem consagra? É claro que o protagonista da consagração é Deus. E aqui cito literalmente que, contrariamente ao que se diz, faz algumas preferências de pessoas, como no caso dos profetas, e faz uma opção de povos, como de modo que pessoas e povo tornam-se de sua propriedade exclusivamente seus. A consagração como unção coloca em destaque o protagonismo do Espírito. É o Espírito que dará dinamismo à nossa consagração, principalmente em relação à missão a favor dos pobres, por exemplo, de Jesus. Deus, o Espírito, nos consagra para sermos enviados. Com isso, se deseja eliminar a dicotomia entre consagração e missão. A consagração é função da missão. Uma outra pergunta: que relação há entre carisma e espiritualidade? Se a espiritualidade é um dom carismático, a espiritualidade está no carisma, no próprio carisma. Outra pergunta: consagração temporal ou definitiva? Vou resumir a resposta. A vida consagrada, foi dito, é uma forma estável de vida. Se assim é, parece que a consagração não possa ser apenas estável e definitiva. E depois sabemos que a fraqueza humana também tem a sua parte, mas como ponto de partida, insistiu-se sobre o fato que a consagração é estável e definitiva. Questões abertas. Havia muitas. Deveremos continuar a investigação sobre a teologia do carisma. Segundo, deveremos continuar a reflexão sobre a consagração a partir da profissão dos 3 conselhos evangélicos, inclusive em relação com as outras vocações na igreja e considerando também a consagração nas religiões não cristãs. A consagração é macroecumênica e vai para além do fenômeno cristão. Terceiro, será necessário elaborar uma teologia da vida consagrada a partir do dado histórico, que interprete a própria vida consagrada. Este é um tema que foi muito debatido. Quinto, nesta elaboração, devemos considerar também a dimensão trinitária, a dimensão pneumática e a dimensão antropológica à luz dos desafios que nos vêm da antropologia de hoje. Um outro ponto, uma outra questão aberta, mais diálogo entre teologia e direito canônico para favorecer essa abordagem. Depois foi também dito que será preciso repensar o próprio conceito de consagração e, finalmente, será necessário continuar a refletir sobre a relação homem-mulher. E vou concluir. Falamos do Seminário da Vida Consagrada como de uma bênção para quem foi chamado à vida consagrada e uma bênção para a humanidade. Isso não acontecerá de modo automático, foi dito.
com os nossos escritos, nas nossas aulas da congregação, com o nosso trabalho diário, com os nossos congressos e encontros, devemos fazer de modo que a vida consagrada seja realmente uma bênção para os consagrados e para todos aqueles que encontramos no nosso caminho. Falamos da vida consagrada como um segmento belo e esplêndido. Vamos manifestar essa beleza. Será uma forma, talvez a primeira forma de evangelização. Divide pulcritude de amore. É tempo de caminhar, teria dito Santa Teresa. E esse livro que foi publicado hoje chama-se exatamente assim, É Tempo de Caminhar. Retomado de Santa Teresa. Temos que tomar exemplo de quem sabe mais do que nós. Portanto, tempo de caminhar. Trabalho, mãos à obra, podemos ler em ágil. Esse, caros irmãos, caros amigos, é o que, de maneira muito sintética, foi dito durante o seminário, que teve uma grande participação, uma participação internacional e plural no que se refere à representação dos carismas. Havia somente 100 participantes, porque era um limite colocado para que a metodologia era exatamente aquela do seminário. Vamos esperar que este congresso, em vez no qual falaremos de objetivos, possam esclarecer todos aqueles pontos que nos fizeram refletir. Elementos que nos unem e que nos permitem de iniciar essa reflexão. E, obviamente, aqui não se trata de superioridade, trata-se de colocar em destaque a riqueza da vida consagrada. Obrigada. Bene, ringraziamo l'arcivescovo. Agradecemos o arcebispo secretário pela sua síntese deste seminário que, pelo que emergiu, nos apresentou o tema da consagração sob diferentes aspectos e diferentes perspectivas. Certamente saímos de uma ambiguidade do termo tomado por si só, mas este termo foi depois declinado com uma série de adjetivos que nos permitiu fazer distinções e principalmente vai nos ajudar amanhã para operar as distinções oportunas, de maneira que este termo não apareça mais assim equívoco como uma certa literatura o apresentou nas últimas décadas. E agora a palavra à irmã Carmen Ross Notes, que nasceu na Espanha em 1955 e é professa perpétua do Instituto das Irmãs de Nossa Senhora da Consolação desde 1986. Ela estudou na Espanha teologia, pedagogia catequéticas e ciências humanas e obteve em Roma a licença em teologia com especialização em Mariologia no Marianum de Roma. Na sua congregação religiosa, ela teve muitos encargos e ofícios e também foi missionária na Coreia do Sul. É oficial do nosso dicastério desde 1º de janeiro de 1992 e ela realizou várias tarefas nesses anos, quer no escritório do governo ordinário, que é o segundo ofício, segundo escritório, que trata também da vida e do apostolado dos institutos, quer no escritório para a formação da vida consagrada, que é o primeiro dos 5 escritórios do dicastério. Há muitos anos ela também é professora no estudo que ela tem no dicastério. Francisco denominou irmã vice-secretária e no nosso dicastério ela é a terceira mulher nomeada para este
encargo. A ela a palavra. Obrigada. Não vou propor um relatório, mas antes uma partilha do percurso que faremos nesses dias. Eu gostaria de começar propondo um vídeo muito rápido, 60 segundos, e por isto requer concentração. O vídeo chama-se Você se adapta à realidade ou adapta a realidade a você? Vamos ver se conseguimos. Non parte. No. La regia, per favore, fa partire il video. Por favor, pode me mandar o vídeo? La realtà si presenta. A realidade apresenta-se diante desta criança como um mundo imenso e apaixonante a ser descoberto. Seus olhos, que nós vemos aqui, abrem-se cheios de perguntas e admiração. Uma certa lógica sugere-lhe correspondências e uma aspiração à harmonia, à verdade, ao bem, à beleza. Mas, como podemos ver no vídeo, resulta evidente que ninguém se basta para si mesmo. Mesmo se consegue perceber algo, não consegue entender tudo. Ele quer que o círculo seja quadrado e que o triângulo seja círculo, mas a realidade é outra. Às vezes, nós também corremos este risco. Queremos fazer com que as novas situações da vida consagrada é chamada a se confrontarem em esquemas formativos não adequados. Continuamos a pensar na nossa vida em estruturas que não podem mais contê-la, exatamente como no vídeo. Às vezes, como se nós quiséssemos fazer entrar linguagens, modelos, valores, deveres, espiritualidade e também a nossa identidade eclesial em algo que não pode mais acolhê-los. Olhando para esta criança que olha atentamente a situação para fazer corresponder a figura no espaço em que pode entrar, nós aprendemos a olhar atentamente nossos esquemas, de maneira que podemos reelaborar tudo aquilo que constitui o patrimônio e a identidade da vida consagrada dentro da igreja em frente à história. Neste congresso, nós procedemos à reflexão que iniciamos no seminário, da qual Excelência Monsenhor Carvalho nos referiu com uma síntese muito exata para superar esquemas antigos ou inadequados e compreender melhor qual é o nosso hoje enquanto consagrados na igreja e no mundo. Nosso congresso propõe-se continuar o caminho de reflexão sobre a consagração e a vida consagrada, ouvindo a palavra da reflexão teológica e da dimensão canônica. Nós queremos abrir um diálogo que nos permita reconhecer-nos como pessoas que, mesmo encarnando muitas identidades, participam da chamada comum para a santidade e da mesma radical consagração do batismo, através da qual Deus, por puro amor e gratuidade, nos configurou como povo de Deus.
Nós propomos aprofundar a identidade da vida consagrada através das características comuns e aquelas particulares que identificam as diferentes formas. E antes mesmo de perguntarmos se a expressão consagração evangélica aconselha, que queria entender todas as formas de vida consagrada, é realmente capaz de fazer isto. Entendemos ver a vida consagrada como uma das vocações na Igreja e ao seu serviço. E, portanto, radicalmente unida a todas as outras. Este congresso deseja considerar como as novas formas carismáticas, compreendendo com essa expressão as associações e os movimentos que prevêem os membros separados, colocam-se frente à vida religiosa e às outras formas de vida consagrada. Daqui, muitas vezes, assumem muitas características. Partimos do desejo que a Escritura funde e ilumine toda a reflexão, atirando a beleza de uma existência vivida de modo permanente conforme a Evangelha. A professora Núria Kaldut, de fato, acabou de afirmar que a vida consagrada tem a sua fonte de inspiração em toda a Bíblia e focalizou a nossa atenção na figura do profeta, nos ensinos dos sábios, para ilustrar as dimensões proféticas e de sequela da vida consagrada. Quanto ao Novo Testamento, a figura de Jesus, o consagrado por antonomasia, de modo pleno, aquela que preenche todo o espaço. Vamos continuar amanhã com o professor Garcia, que sugere de colocar a consagração dentro das categorias da aliança sacramental, pneumatológica e escatológica, apocalíptica. São categorias interrelacionais que nos oferecem uma visão da vida consagrada. A consagração carismática é o resplandecer da beleza divina dentro de nós. A beleza unifica, a variedade não a suprime, como se dizia no seminário. Finalmente, Padre Sebastiano Pacciola, com a expressão Iur Sequita Vita, nos convidará amanhã para considerar que as normas canônicas deveriam sempre estar a serviço da abundância de vida. Neste sentido, é útil o significado do direito canônico, considerando como um instrumento para facilitar a vida cristã, a vida consagrada, sem complicá-la. No dia de sábado, nos colocaremos na escola da vida através da experiência de todos nós que encarnamos as diversas realidades da vida consagrada, das associações e dos movimentos, com o desejo de abrir caminhos, iniciar processos, como gosta de dizer Papa Francisco, compartilhando vida e fé. Se olharem o programa, o dia de sábado será todo dedicado aos trabalhos do grupo. Os grupos são constituídos pelas distintas vocações no povo de Deus, institutos religiosos, sociedades de vida apostólica, institutos seculares, Ordo Virginum, novos institutos, novas formas, associações e movimentos. De modo especial, de manhã, trabalharemos sobre as características de cada experiência de consagração. Na parte da tarde, os elementos das diversas realidades têm em comum e o específico de cada uma. Por último, mas não por importância, leremos a Bíblia à luz do direito atual. Na parte da manhã, portanto, contaremos, antes de mais nada, a maneira com que vivemos a nossa vocação
Num mundo em contínua mudança, a expressão das diversas vocações é hoje diferente em relação a alguns anos atrás. Algumas mudanças foram incorporadas com tanta velocidade e naturalidade que hoje custamos acreditar que não foi sempre assim. Por isso, é importante dizer o que somos e não dizê-lo de modo abstrato, mas através daquilo que vivemos. Nos acompanharão alguns parâmetros, nos guiarão alguns parâmetros vitais nesse trabalho. O primeiro é a relação com o mundo. A relação com o mundo. Porque o nosso diálogo não fique a nível intelectual ou autorreferencial. Ele deve partir da vida, da cultura, dos sinais dos tempos, das situações de mal-estar e das tentativas de novidade em ato. Palavras como sinal, profecia, escatologia, encarnação são palavras que se traduzem em ações cotidianas, em escolhas, em costumes, estilos de vida, em normas. Por isso, nos interrogamos como estamos imersos no mundo, mas também como estamos presentes no mundo, como nos vê o mundo. Somos constantemente solicitados por um magistério que nos pede de ser uma igreja em saída. Então, podemos também nos interrogar sobre qual profecia, sobre qual respostas pode dar a minha forma de seguimento às provocações da história. São perguntas às quais cada um poderá responder, repito, não com uma resposta que satisfaça a dimensão intelectual ou teológica ou de valor, mas com a própria vida, com aquela da própria comunidade ou instituto ou forma de vida, destacando os caminhos feitos ao longo do tempo ou salientando dificuldades, mas principalmente vendo percursos. Outro destes parâmetros é a dinâmica entre consagração e missão. Ecco. Nel seminario è emerso fortemente il bisogno No seminário emergiu fortemente a necessidade de ver que relação vivemos entre missão e consagração, quanto e como a dimensão pessoal do segmento se acorda com aquela comunitária do serviço, quais são, portanto, as modalidades e quais as expressões da ligação entre missão e pertencer a uma comunidade vocacional. Ao compartilhar e aprofundar nos grupos aquilo que vivemos, consideraremos que somos consagradas para a missão e não para as obras, sem perder de vista o fundamento profético do carisma comum da vida consagrada, para o qual as nossas ocupações específicas, sempre secundárias, adquirem sentido. E se é necessário verificar como vivemos a relação entre missão e obras, entre evangelização e carisma, colocando em ressalto quais são os riscos de uma dinâmica entre consagração e missão. A missão nos convida a sair de nossa autorreferencialidade. Consagração para a missão vivida na alegria e na ternura é a temática da Carta Alegrem-se do ano dedicado à vida consagrada. A consagração com a alegria de crer em Jesus Cristo, que se torna a alegria de dar a todos e a todas o consolo divino.
Compartilhamento continuará com a reflexão sobre a vida fraterna, terceiro parâmetro. Este também é o aspecto que sabemos ter mudado no tempo, dentro dos institutos religiosos, das novas formas, dos institutos seculares e das outras realidades vocacionais, há expressões diversas de vida fraterna. Nos grupos, é importante partilhar e aprofundar de que vida fraterna fazemos a experiência concreta, não para dizer qual é aquela perfeita, mas para reencontrar o significado que lhes damos hoje e encontrar nessas diversas modalidades o fundamento comum. As nossas são comunidades compostas por mais irmãos e irmãs diferentes entre si que receberam o dom de comunicar e tornar presente aqui e agora o reino. Os caminhos deste 21º século são muito eloquentes para nós. E frente a tantos desafios atuais, frente a tantos irmãos que perderam a capacidade de sonhar e de esperar uma comunidade justa, fraterna, a Igreja e a sociedade precisam de consagrados que trabalham também dentro da própria comunidade para uma profunda humanização. Um outro assunto a ser partilhado serão os votos. Aqui também, como o menino do vídeo, devemos procurar a maneira melhor para manifestar o segmento. Será importante comunicar que rosto assume no carisma os conselhos evangélicos e partilhar como castidade, obediência, se traduz em vida e compreender também que significado atribuímos aos votos. É necessário refletir em perspectiva antropológica e pensar a vida consagrada como sinal profético de humanidade verdadeira para que os votos se tornem símbolo de fieldade frente às novas idolatrias e não sejam apenas normas morais ou jurídicas. E se alguma realidade vocacional irá acompanhar a outra na sua especificidade, na sua contemporaneidade. Os grupos serão oportunidade para uma mudança existencial, do qual extrair as palavras que contam a própria realidade vocacional. Podemos pensar a uma pirâmide ao contrário, daquilo que vivemos ao contrário, de um segmento que coloca-se plenamente numa dimensão antropológica e fenomenológica, de compartilhar as ânsias e as alegrias do homem de hoje, dos contínuos apelos de Papa Francisco à profecia. De tudo isso, poderá ser definido o específico de nossas diversas realidades. Na parte da tarde de sábado, em vez, trabalharemos em outra finalidade. Tentar tirar cada ambiguidade ao redor da palavra consagração, iluminando aquilo que nos une todos, a consagração batismal, e aprofundando o específico de cada forma de vida em relação à consagração, e sem que isso signifique anular as diferenças. Será, portanto, assim, reforçada a identidade de cada uma dessas formas de sequela Christi. Aqui também nos guiarão algumas perguntas. Qual o específico da nossa forma de vida consagrada em relação à consagração batismal? O seguimento de Jesus na vida consagrada não consiste num a mais, mas há uma resposta a uma específica vocação que contém em si a graça de irromper e de transformar a normalidade conforme os dinamismos do reino.
olhando as diversas formas de seguimento de Cristo, mediante os conselhos do Evangelho, quais são os elementos comuns e quais aqueles que exprimem a originalidade dos institutos religiosos seculares. Isso será uma outra pergunta. Na sociedade atual, assistimos a uma indistinção dos percursos de crescimento. Às vezes, olhando algumas propagandas, não se consegue compreender se a foto é um rapaz ou uma moça, o mesmo corte de cabelo, as mesmas calças, a mesma blusa. Na vida consagrada, também, às vezes, percebemos uma certa neutralização das diferenças, modalidades de vida, estruturas que eram típicas de uma forma de vida consagrada e que parecem tornar-se para outros e vice-versa, com o risco de perder a riqueza da variedade. Por isso, é importante identificar quais são os elementos que acumulam todas as formas de vida consagrada e o que exprime a originalidade de uma forma em relação à outra. Não devemos nos assustar da desordem se ficarmos com uma atitude de consciência e discernimento. Nos lembrava Papa Francisco que o Espírito Santo parece criar desordem na Igreja, porque traz a diversidade dos carismas, dos dons. Mas tudo isso, em vez, sob a sua ação, é uma grande riqueza, porque o Espírito Santo é o espírito de unidade, que não significa uniformar, mas reconduzir tudo à harmonia. É importante, então, que uma vez identificado aquilo que nos acomuna, sabemos identificar quais são as diferenças. Nisso também podem nos ajudar as palavras do Papa. Ele diz assim: digo diversidade e não diferença, porque a diferença é quando um tem mais e outro tem menos. E a diferença é entre o mais e o menos. Em vez a diversidade, não é que um é mais e o outro é menos. A diversidade não é um limite, mas é uma riqueza. Se tivermos tempo, e espero que sim, uma outra pergunta irá guiar o confronto da tarde de sábado. À luz de tudo aquilo que dissemos, das experiências que nós trocamos, acreditamos que o direito atual, assim como ele é formulado, é uma válida ajuda para a nossa vida e as nossas relações? Acreditamos que manifesta as diversas identidades e seja a serviço da profecia? As normas atuais facilitam ou contrastam com os caminhos que vimos? Tudo isso é resumido na pergunta: no que deveria mudar o direito para seguir a vida? O seminário, como vimos por Sua Excelência Monsenhor Carvalho, abriu já caminhos, de fato. Vou lembrá-los rapidamente. A vida consagrada não pode ser definida somente com a profissão dos concílios evangélicos. É preciso considerar igualmente outros elementos essenciais: a vida fraterna, a missão, a cura da interioridade, a vocação, a profecia. Não podemos mais falar de consagração especial, de consagração mais radical, visto que a radicalidade e o profetismo são uma chamada para todos os cristãos. Trata-se de uma consagração específica que pede de encontrar o seu lugar no contexto das múltiplas identidades. A reciprocidade masculina e feminina está presente na vida cotidiana. Muitas consagradas vivem um desconhecimento de si mesmas, uma falta de intimidade e, consequentemente, de interioridade, uma pobreza de capacidade relacional. É preciso unir mais estritamente a consagração com a modalidade específica dos discípulos. A grande novidade, a grande surpresa do Evangelho exprime-se na experiência dos discípulos. É importante, portanto,
considerar hoje a ressignificação dos votos em chave relacional. Os votos são uma possibilidade de relação. Toda a nossa vida é para a relação com o outro e com os outros da nossa história. É preciso cultivar uma perspectiva mais inclusiva e holística na formação. Há modelos formativos que infantilizam as pessoas e defraudam a sua normalidade, em vez de ajudá-las a amadurecer e a viver em plenitude. Precisamos de percursos espirituais que sejam formativos e de processos formativos que sejam espirituais. Uma formação que não transforma não é transformadora. O itinerário formativo deve ser concebido como uma mistagogia. A consagração ocorre por processos de integração enquanto uma pessoa se sente integrada no todo. Estamos dispostos a colocar em questão o sistema formativo e a modificá-lo? Como salvaguardar a radical igualdade e indignidade de todas as vocações que compõem o povo de Deus e salvaguardar, ao mesmo tempo, a riqueza da diversidade, que é um elemento constitutivo da vida consagrada? A compreensão do mundo e da vida consagrada é tanto mais ampla que nos interroga sobre como integrar multiculturalidade no modo de conceber e de viver a missão, a fraternidade, a interioridade, a formação. Um mundo em movimento nos chama a passar da constatação da multiculturalidade à valorização e ao fortalecimento da interculturalidade. O documento Vinho Novo in Otri Nuovi fala de sinodalidade, de vinho novo em odres novos, fala de elasticidade das formas, abertura mental para imaginar modos de segmentos proféticos e carismáticos. Quais novos passos podem ser incentivados para que os ideais e a doutrina tomem carne na vida? Sistemas, estruturas, diaconias, estilos, relações e linguagens em relação à vida consagrada. A escuta das relações nestes dias, o maior conhecimento das diferentes experiências de vida consagrada, a partilha daquilo que queremos ser, irão descobrir seguramente novos paradigmas para a vida consagrada e para a Igreja. Ao mesmo tempo, a encíclica Laudato Si de Papa Francisco aposta sobre quanto a vida consagrada é chamada a propor sobre a cultura evangélica. O desejo é que possamos sair deste congresso, se não com todas as certezas que buscamos, certamente com a alegria de quem experimentou a harmonia profunda de tantos carismas e a beleza de sustentar-nos no caminho da vida. Nessa altura, vamos nos colocar em caminho, rezando na vigília que teremos daqui a pouco. Agora agradecemos a irmã Carmen por esta contribuição e considerar os passos a ser dados. Nós vimos como a primeira parte do relatório, alguns passos foram já cumpridos, já feitos no aprofundamento, na reflexão, mas as pistas para a reflexão que já foram anunciadas e que nos preparam para a escuta amanhã
dos relatórios e a discussão de sábado já abriu muitos horizontes. Agradecemos, portanto, os relatórios, os 2 relatores e também todo o trabalho que houve de reflexão, de estudo, aprofundamento, um trabalho que evidenciou também a necessidade de operar esclarecimentos do ponto de vista biológico e também, consequentemente, também do ponto de vista jurídico, como foi lembrado, a experiência de vida vem antes que o direito. Nós temos 15 minutos de tempo para algumas perguntas. O método é sempre o mesmo. Vamos fazer perguntas breves, rápidas, aos 2 oradores e perguntaremos se há necessidade de explicações. Eu queria adiantar 2 coisas. Logo depois, possivelmente em grupo, vamos nos deslocar para a Basílica de São João em Laterano, porque, como vocês sabem, às 19 horas inicia a vigília, mas como nós somos um grupo numeroso, então temos que passar antes os controles. É necessário ter o passe, o badge no pescoço, exibir o cartão, porque senão vocês vão ter que passar por todos os controles. A mesma coisa vale para amanhã de manhã, às 8h30, começa-se a entrar na aula NERV, na aula Paulo VI, portanto, o ingresso é na Praça do Santo Ofício. Amanhã de manhã também vamos tentar estar em grupo e de trazer o badge, porque o passe, porque isso vai facilitar as operações. Amanhã vamos nos encontrar diretamente lá e, como vocês viram pelo programa, às 15h15 da tarde vai começar a sessão nesta sala. Há perguntas? Pode permanecer a impressão que nós estamos um pouco a mover tudo, a criar desordem, tudo, mas talvez seja exatamente isso que tem que acontecer. Mas não para perder aquilo que temos, simplesmente para ajustar o passo e ajustar também a luz, segundo aquilo que nos vem do Senhor. Quantas vezes nós falamos que não somos só numa fase de mudança, numa época, mas numa mudança de época. Então, não somos uma mudança dentro de uma época, mas de época. Então, todas as nossas realidades surgem com esta necessidade de ajustar, adequar. Então, talvez a coisa mais bela que sai é que entra mais a capacidade da escuta de Deus, porque é Ele a razão desta nosso estilo de vida. Então, colocar-se à escuta e não ter muitas respostas, mas muitas perguntas, isto pode dar a nós a possibilidade de ouvir mais o Senhor. Foi-me pedido amanhã onde comemos. Então, inebriados, depois da audiência do Santo Padre, às 13h30, o almoço é servido aqui. E depois da digestão, às 13h15, pontualmente, vamos começar os trabalhos, porque amanhã vai ser uma tarde cheia, vai haver 2 relatórios e 2 amplos tempos para as perguntas. Então, boa vigília de oração. Se o prefeito quer concluir. Não há perguntas? As perguntas vamos deixá-las para outro momento, porque assim podemos fazer com mais calma, certo? Então, porque agora haverá controle e tudo, temos que adiantar um pouco. Então, tem que prestar um pouco de atenção, porque temos que ir pela rua e há um pouco de trânsito, de tráfego. Então, um pouco de atenção para que não haja nenhum problema. Então, devem deixar no lugar. Então, os auriculares, vocês deixem no lugar, mas os auriculares não devem ser levados embora. Deixem no próprio lugar, deixem no lugar, mas desligando do carregador, da tomada do carregador. Tá bem?